Mas, desse campeonato, a gente também tem... Óbvio, você sabia que eu ia te perguntar isso. E assim, você sabe que eu vou perguntar agora, porque não tem como não perguntar. Mas eu vou perguntar de uma forma diferente. Porque eu tenho exatamente essa mesma... Não exatamente, mas similar ao que aconteceu com você na minha família. Eu comecei a jogar, eu tenho uma diferença de 3 anos pro meu irmão. Eu sou 3 anos mais velho que ele. Então, meio que a gente teve a trajetória de jogar junto. No nosso caso, era mais o WoW, World of Warcraft, que competitivo, infelizmente, é muito limitado, eu era muito novo. Mas o LoL depois, competitivamente, eu e ele, a gente chegou a jogar no mesmo time e tal. E, obviamente, que pra quem aí, talvez, se você é um marciano não sabe, o Neide, o irmão dele, também jogou contra ele na final, né? E é a história da final. Querendo ou não, cara... Eu imagino que você viu isso desenhando de longe, né? Tipo, quando o campeonato foi rolando. Cara, mas acho que eu vinha me desenhando de longe desde o mês de Copenhague, porque eu imaginava que a gente ia se enfrentar na final, que no mês de Copenhague ele tava numa chave, eu tava na outra, ele foi pra semifinal, eu fui pra semifinal, eu joguei o primeiro jogo da semifinal contra a Sonics. Não, foi eles primeiro. Não, foi eles Foi eles primeiro? primeiro. Ah, então, ele foi eles primeiros, contra a Liquid. Ele acabou perdendo. Então já foi uma chance de jogar uma final que eu não Perderam consegui. aquela oportunidade. Aí no Major Atlanta Foi a gente também primeiro. teve a mesma oportunidade. Que a gente jogou contra a G2, né? Isso. E eles iam jogar contra a Luz. E eles eram o favorito com a Luz. Todo mundo imaginava que eles iam... E de novo, eles estavam dominantes no campeonato. Então a FaZe já pode pedir música no Fantástico, né? Porém, chocadas. E aí nessa do Atlanta eu tinha mais certeza do que da outra, porque eles iam jogar contra a Liquid. A Liquid também é um time muito forte, só que a Luz também é um time forte, só que eu achava que a FaZe estava muito mais superior do que a Luz. A FaZe estava superior. E aí eu achava que eu ia pegar ele na final, só que nessa ocasião também não aconteceu. E aí nessa tava ao contrário, né? Porque ele tava garantindo na final e a gente tinha jogado 2 jogos pra classificar pra final. Então é legal, tipo, você chega na final e tá jogando contra ele. E eu sempre, quando eu jogo contra ele, eu tenho uma emoção a mais, eu tenho uma vontade a mais de ganhar. Desculpa te interromper, mas era isso que eu queria saber, se tinha alguma rixinha. Porque, tipo assim, você tá jogando contra o seu irmão, os dois querem ganhar. Obviamente que você quer ser profissional ali também, mas você não pensa, ele tá com um operador tal, eu sei que é ele e eu quero matar ele. Eu quero ter esse prazer de matar ele na final. Você foi em busca do seu irmão em alguns momentos? Não, isso aí na hora do jogo a gente até esquece. Eu nem sei o que ele era, não, na hora nem penso. Que triste, achei que você já tinha matado ele. Um drama maior, que você ficou no corpo. Vocês fazem um lugar no mapa, vamos se encontrar lá. Bag no irmão dele. Vocês parecem ser irmãos que se dão bem, porque eu, assim, hoje eu me dou bem com meu irmão. Tipo, a gente... Eu vou contar a trajetória meio engraçado, porque eu fiz medicina e ele também, no mesmo lugar, na mesma faculdade. Só que eu entrei 2 anos antes, pela diferença de idade, 2, 3 anos. E ele começa a fazer faculdade no mesmo lugar porque imaginava, né, que eu era muito estudioso. Na época não existia LOL. Existia, mas não existia competitivo. Eu era muito estudioso, era monitor de 2 matérias ao mesmo tempo, fazia tudo. Tudo que podia na faculdade eu fazia. Ele falou, vou fazer a faculdade, vai entrar também, passar. Eu ajudei ele na parte de estudo final ali. E meu irmão vai me ajudar, né? No ano que ele entra, o LoL inicia a fase estúdio, que tinha que estar em São Paulo, que é a hora que eu tranco a faculdade. Por 2 anos. E aí eu volto na turma dele. Só que quando eu volto na turma dele, que eu seria veterano de 2, 3 anos, né? Eu tô 2 anos parado. Então inverteu, na verdade. Não só ele veio pra eu poder ajudar ele, e ele que acabou me ajudando. Então, eu com certeza não teria formado sem ele. Então é uma experiência, assim, uma doideira muito grande. E eu tava completamente frio. Você imagina você ficar 2 anos jogando e do nada você tem que voltar e pegar o ritmo de todo mundo que tá há 4, porque eu tava há 4 anos na faculdade, pra ser bem sincero, acho que 4, não lembro. Eu tava já há bastante tempo, todo mundo estava quente, eu tava completamente frio. Eu não lembrava de muita coisa, tive que me virar nos 30. E eu continuava como coach também, né, no final de semana, então eu ainda tinha isso, tinha esse a mais, foi muito difícil, mas se não fosse ele, não rolava. E eu pergunto isso por quê? Porque se fosse com meu irmão, eu vou te falar que teria uma competitividade muito grande. Sempre teve. Ele não gostava nem de jogar comigo, pra ser bem sincero. Tipo, não, é sério, ele é muito melhor que eu. Falo aqui mesmo. Meu irmão, ele foi, tipo assim, muitas vezes top 1 da solo kill, que a gente tem no LoL. E ele não gostava de competitivo por ele. Ele era um cara muito individualista. Ele não gostava de jogar com outras pessoas. Mas você tem essa história com o seu irmão, mas até que ponto essa história, por exemplo, o R6 começou ao mesmo tempo com vocês jogavam junto em time. Você falou de vários times, mas não vejo você falando, eu jogava com ele nesse time. Como é que é essa história do começo?
Então, quando a gente começou junto, lá no começo do jogo mesmo. Os dois com os 12 anos. A gente começou a jogar já, tipo, outros jogos. A gente começou jogando FIFA e COD. A gente já começou junto, a gente sempre jogava junto. Entramos no RC jogando junto, só que a gente acabou indo pra times diferentes. Ele jogava mais, ele jogava no time do Fantasy e eu jogava mais no time do Resets. A gente sempre tava separado nesse lado. E aí, chegou no PC, ele também jogava diferente. Tipo, ele jogava no time do Fantasy e eu jogava no time do Condes. Então sempre foi mais dividido assim, só que depois que a gente tava mais próximo de ser pro, que a gente se juntou e ficou no mesmo time, que era a Kids Team, que a gente chamava, que era eu, o Fantasy, o Resets. Juntou os dois. Juntou os dois com sim. os dois. Os dois grupos. E aí o Quinto jogou o PPWS, que jogou na Tropicals, e jogou o Vag, que era da NiP, jogou na NiP, jogou na BD. Então aí a gente se juntou, só que aí depois a gente separou de novo. Porque pra gente virar pro, a gente não parou de jogar, e aí ele ainda tinha esse nós lado competitivo, tanto que o Igor chamou a gente pra NTZ nessa época, só que a gente tava Pra mais... atrair pra magnética. Chamou a dupla. Chamou. Chamei a dupla. Só que a gente tava mais Atraiu. focado na faculdade, eu já tava mais desinteressado no jogo na época. E aí a gente começou a fazer faculdade. Só que ele tava querendo voltar a jogar e tal, e aí a Fúria chamou ele. E eu ainda já tava inativo por 1 ano, assim, eu não tava nem jogando Rainbow Six, eu jogava às vezes CS. E aí a Fúria chamou ele, e depois de um tempo o Baceto e o Pérez me chamaram pra BD. E aí eu pensei na ideia, foi difícil pra convencer os pais e tal, mas... É difícil até pra minha cabeça, assim, será que eu vou voltar mesmo? Tipo, eu tô 1 ano parado, tipo, eu tô muito atrás dos outros. Mas aí eu entrei 1 ano, sim, deu tudo certo. E aí eu fui chamado pela W7M. E a sua mudança pra suporte foi na W7M ou já pensava nisso Não, antes? foi pela W7M. Foi a mudança que eu jamais esperava que ia acontecer. Mas você colocou essa mudança pra ele como possibilidade? Ele Como já é que tinha um foi essa espírito conversa? também de Sim. suporte. Então, tipo, meio que surgiu de uma ideia. Por quê? A gente tinha o Volps, que ele era do nosso time, e ele era o IGL na época. E aí o Volps, ele já tinha falado em que se ele fosse sup 1, que é a função do Nade, virar o suporte ali, seria mais fácil pra ele organizar o time e tudo mais. E aí depois o Volps acabou decidindo sair, ele queria ir pra Liquid e outras coisas, então a gente tinha que ter que ir atrás de outros players. Então a gente tinha 2 opções, que era o Pox e o Nade, só que os dois eram muito bons, a gente queria jogar com os dois, só que os dois faziam a mesma função. E o Nade a gente sempre achou muito semelhante assim com o Volps em alguns aspectos. Então, tipo, ele era um cara muito bom de clutch, que o suporte ele sempre se coloca mais nessa situação. Ele é muito dedicado, então o suporte é uma função que você tem que realmente ter muita vontade de aprender, masterizar ela. Então, Uhum. tipo, sabia que ele ia se encaixar nisso. Aí ele veio perguntar pra mim, tipo, ele puxou, tipo, o que tá diferenciando eu do outro player? Ele nem sabia quem que era. Ele falou, o que tá pegando que vai ser esse cara ou não vai ser eu? Daí eu expliquei pra ele, o cara tem mais experiência, jogou mais campo internacional, tal, tu tá começando agora, mas... Ele já sabia quem que era, né? Ele já tava, é tal pessoa? Eu sabia, só que ele não você sabia. também não sabia depois disso aí. Não Ele sabia. achava que era o alemão na Eu achava- época. não, Alemão e o Pino, ele achava. ou o Pino, alemão. Quem que era, Igor? Pox, O cara. Pox. tá, Tá beleza. perdido? Daí ia ficar o Volps. Não, que daí, tipo, que pra vir pra função de vertical do Volps, quando o Volps ia sair, Uhum. tinha o Pox era o plano A e o Nade era o plano B. E de sup 1 não tinha, aquilo que a gente ficou debatendo, a gente Daí não o tinha Volps ia opção. ficar e ir pro Sup 1. Ele falou de ser sup 1, depois ele quis sair. Aí, eu falei com o Erdina primeiro, que na época as coisas do time era muito eu e ele, assim, eu falei, pô, vê se eu tô maluco. Já comecei assim, eu falei, só que eu acho que o Nade ia dar um sup 1 bom e a gente não tem sup 1. Aí, tipo, ele perguntou pra eu explicar, daí eu expliquei pra ele, ele falou, tipo, pô, faz sentido. Aí eu conversei com o Nade, aí o Nade ficou até meio assim, não sei se é uma função que eu gosto. Aí eu expliquei pra ele, olha, sendo bem sincero, tu não vai ser mais estrela do time, como tu é hoje e tal, tu não vai estar em destaque, mas eu acho que tu pode até jogar melhor e tu vai estar ganhando. Aí eu falei, o que tu prefere? Ser estrela e não ganhar? Ou tá aqui junto e, tipo, fazer o time ganhar? E aí, tipo, ele pediu um tempo pra pensar, até não pressionei. Só que aí eu fui conversar com ele e ele falou, não, vou resolver isso aqui pra nós já. Foi lá, chamou o Nade, aí não sei o que eles conversaram, ele me mandou, eu vou ser suporte, tá de boa. Eu falei, Tá então... feito. Mas qual foi o vambora. motivo? Você percebeu que daria certo? Qual que foi o... Eu percebi que daria certo, acho que o time, assim, eu vi um time com muito potencial. E, pra ser sincero, eu não sabia se ia dar certo ou não, só que ainda teve o meu irmão ainda quase fez eu não aceitar isso. Porque meu irmão, ele foi... Olha Ele foi suporte na Fúria e ele mudou de função. E aí, tipo, ele era suporte no começo, depois ele mudou de função.
E aí eu fui perguntar pra ele, que tinha sido suporte, falar, pô, como é que é ser suporte e tal, você gosta? É O que que você- horrível. O que, que você acha? Tô aqui com a possibilidade de ir pra WCT e me virar suporte. Ele fala, não vai pra ser suporte não. E você fazer essa função é muito ruim. Aí eu fiquei pensando assim, só que aí o Erdina me mandou um monte de mensagem lá e me convenceu de entrar no... Aparentemente o cara mandou bem, né? Boa, Erdina. Sim, pô, o Erdina quase não tem lábia. falar, ele tem a lábia. Aí ele me Ok. convenceu. Justo. Eu tenho duas dúvidas sobre isso. Primeiro, quem que é uma estrela dentro do time? Qual que é a posição que é a estrela do time? Você tava falando agora. E como que faz pra administrar quando um player quer mudar de função?